Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Hoje é sexta-feira, dia 4/9. Nós vamos vir aí com um conteúdo, de multiplicação com números decimais. Continuar com esse conteúdo, Estaremos realizando hoje as páginas 27 e 28. Então, nessas duas páginas, nós vamos colocar a data do dia 4/9, ok? Então, bora lá corrigir a nossa tarefa de casa, Marcelo foi à padaria e comprou 3 quilos de pão francês para uma festa. Sabendo que o quilograma do pão custa R$ 12,80 e que ele pagou essa compra com uma cédula de R$50, calcule quantos reais Marcelo recebeu de troco. Inicialmente a gente tem que saber quanto que ficou o total do pão. Ele comprou 3 quilos e cada quilo custa R$ 12,80. Então nós vamos vir aí com R$ 12,80 vezes 3. Fazendo essa multiplicação aí, a gente tem aqui como resultado, 38,40. E aí, acertaram? Agora a gente tem que saber quanto que ele recebeu de troco, sendo que ele deu R$50. Toda vez que a gente trabalhar com questão de troco, deu um valor, deu R$50. Ele deu R$50 lá no caixa, retira o valor da compra e o que sobrar é o troco. Então a gente vem retirando R$38,40. Fazendo essa continha de subtração, vírgula embaixo de vírgula, a gente vai ter como resultado aqui R$11,60. Então aqui nós vamos ter que Marcelo recebeu R$11,60 de troco. Número 3. Helena e Pedro estão economizando para comprar um livro. Em 3 vezes, Helena conseguiu poupar R$19,98. E Pedro poupou o dobro dessa quantia. Quantos reais Pedro conseguiu poupar? Então, quando falou dobro, é 2 vezes. Então, a gente precisa aí estar multiplicando o valor que a Helena conseguiu poupar vezes aí 2. Fazendo essa multiplicação de vezes 2, nós vamos ter aqui como resultado. Como resultado, a gente tem aqui, R$39,96. E aí, acertaram? Espero que sim. Logo, a gente tem aí que o Pedro conseguiu poupar R$39,96. Agora a gente tem o número 4. Em uma lanchonete, o copo de suco custa R$ 6,50. Faça uma estimativa do preço pago em cada situação e em seguida realize a multiplicação para conferir a sua estimativa. Então, estimativa é quanto que você acha que vai valer 2 copos de suco, sendo que cada copo custa R$ 6,50. Todas as estimativas aqui são pessoais, para 2 copos de suco, para 3 copos de suco e para 8 copos de suco. Você vai ver aí quanto que você acha que custa cada um desses aí. É só questão de você achar, tá bom? Não é para fazer continha. Depois a gente faz a continha para conferir se a estimativa se aproximou ou se foi igual, tá bom? Fizeram uma estimativa, porque é tarefa de casa. E agora a gente vem mostrando as nossas continhas para conferir, Vamos lá ver? Aqui nós temos 6,50 vezes 2, porque são 2 copos de suco, tá bom? E a gente vai ter aí como resultado, a gente vai ter aí R$13. E aí, R$13 se aproximou da sua estimativa ou foi exatamente o valor, hein? Agora a gente tem aqui 3 copos de suco, nós vamos ter 6,50 vezes 3. Aqui vai ser 6,50 vezes 8, tá bom? Da mesma forma, a gente vai ter aqui o nosso resultado. R$19,50 custa 3 copos de suco. E aí, se aproximou da sua estimativa? Agora a gente vem para o último, onde é 6,50 vezes 8. Vamos ter como resultado R$52. E aí, se aproximou da sua estimativa? Vamos lá, agora a gente tem aí número 5.
A prefeitura de uma cidade disponibiliza bicicletas que podem ser alugadas pelos moradores. Para usar a bicicleta por 10 minutos, a pessoa paga R$ 1,50. Pontinho, quantos reais André deve pagar para usar uma dessas bicicletas por 20 minutos? Então a gente tem aqui, lembra que a gente estudou isso aqui no bimestre passado? Então nós temos aqui a representação: 10 minutos, R$ 1,50. Agora nós vamos ter 20 minutos. Vamos observar que de 10 para 20 aumentou, então é multiplicação. Mas aumentou quantas vezes? 10 vezes 1 é 10. 10 vezes 2 é igual a 20. Então, a gente vai observar que aumentou 2 vezes. Se aumenta 2 vezes de um lado, aumenta 2 vezes do outro. Então, a gente vai trabalhar 1,50 vezes 2 aqui no nosso quadro, que a gente vai ter como resultado aí R$ 3, tá bom? Completando aí o nosso quadrinho, onde nós temos que 20 minutos paga R$ 3, né? A resposta é que o André deve pagar R$ 3. Agora a gente tem aí para meia hora. Meia hora, aqui o tempo tá falando em minutos. Quantos minutos são meia hora? São 30 minutos. Então, quando a gente tem de 10 para 30, aumentou quantas vezes? 3 vezes. Se aumenta de um lado, aumenta do outro. Então, a gente vai ter 1,50 vezes 3 ali, que a gente vai ter como resultado R$ 4,50, tá bom? Completando aí com a nossa resposta que o André deve pagar R$ 4,50. E aí a gente tem agora a letra C. 1 hora. E 1 hora, quanto que ele vai ter que pagar? A gente já observou aqui que para meia hora é a metade de 1 hora. E aí, para meia hora, foi R$ 4,50. Para fazer 1 hora, a gente poderia multiplicar o meia hora vezes 2, né? Porque a gente teria aí meia hora mais meia hora é 1 hora. E a gente pode estar utilizando tanto a multiplicação como também a adição, tá bom? Somando 4,50 com 4,50 ou multiplicando 4,50 vezes 2, que é o que a gente vai ter aqui como resultado, R$ 9. Logo, o André deve pagar exatamente os R$ 9, tá bom? Acertaram? Espero que sim! Agora a gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente continuou aí com um conteúdo de multiplicação com os números decimais, trabalhando a questão dos reais, do nosso sistema monetário, tá bom? Observando a questão da multiplicação com os números decimais, ordem por ordem, como também, muito importante, a posição da vírgula, que nem eu já falei, a posição da vírgula vai dizer muito se você acertou ou se você errou. Por mais que você tenha feito a conta certinha, se você posicionar a vírgula em uma posição incorreta, a sua resposta vai estar incorreta, tá bom? Aí a gente tem aí uma tarefa de casa nas páginas 29 e 30, ok? Tarefa de casa nas páginas 29 e 30. E a questão 2 da página 30, iremos fazer no plantão de aula, tá bom? Não esqueça, questão 2 na página 30, iremos fazer aí no plantão de aula. Então me cobrem lá no plantão de aula, tá bom? Continuem em segurança, tá bom? É muito importante. E eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 4/9/2020, terceiro bimestre em todo vapor, e o conteúdo da aula de hoje é continuação do que a gente falou lá na aula anterior sobre Marcel Duchamp, tá? Esse artista que inovou na área da arte com grandes obras de artes diferenciadas, e hoje a gente vai continuar esse contexto falando de outro artista que foi inspirado por Marcel Duchamp, tá? Esse conteúdo está aí na página 38 do seu livro didático, então abra ele e acompanhe comigo o contexto da aula de hoje, certo?
Falando e relembrando um pouquinho sobre Michel Duchamp, a gente vai falar que esse pintor, né, este cara chamado Marcel Duchamp, foi pintor e escultor francês, mas se naturalizou norte-americano. E foi considerado que um dos maiores ícones da arte moderna, ou seja, um artista que desenvolveu e que deu abertura para a chamada arte moderna. Uma nova forma de fazer arte, uma nova maneira de fazer arte, tá? Como eu disse ao anterior, ele foi considerado um dos grandes artistas a trazer uma arte chamada head mold. Essa head mold, esse termo denominado head molding, é a utilização de objetos do cotidiano, tá? Que não são considerados artísticos, trago para o campo da arte. Então chama-se head mold, ou seja, tirar um objeto que não é da área artística, né, e trazer ele para dentro do campo da arte, classificando ele como arte, tá? O Michel Duchamp trouxe essa ideia a partir de uma brincadeira que ele teve com seus amigos, onde ele pegou objetos do uso comum, né, do dia a dia, e trouxe para suas esculturas, para classificar como suas esculturas, tá? Eles utilizavam objetos pré-fabricados, ou seja, ir lá em algum local, comprava esse objeto, tinha esse objeto em casa e trazia para dentro do museu, para dentro da galeria de arte, para classificar como uma obra de arte. As obras que a gente conversou na aula anterior foi o mictório, né, que é aquele objeto que se coloca no banheiro masculino para urinar. Então Michel Duchamp pegou o mictório, assinou com a assinatura dele e colocou lá no museu para denominar como uma obra de arte, né? Uma segunda obra de Marcel Duchamp foi a roda de bicicleta, onde ele pegou uma roda de bicicleta, colocou em cima de um banquinho de madeira, né, e colocou lá no museu para dizer também que era arte. Para dizer não, né? Classificando-se como uma arte, né? Essa ideia que Michel Duchamp teve, deu abertura para outros artistas se inspirar também, usando essa denominação head mold, trazendo objetos do uso cotidiano para dentro do museu, classificando como uma obra de arte. Aí nós temos um artista chamado Félix Bresson, que se inspirou nas obras de Marcel Duchamp e também conseguiu trazer objetos do cotidiano para dentro do museu, classificando como obra de arte. Aqui nós temos uma obra que ele fez, né? Uma escadaria com várias vassouras, né? Foi uma das criações do Félix Bresson, acompanhado dessas novas obras de arte que a gente vai conversar agora. Nós temos aqui uma outra obra de arte parecida com a obra de arte de Marcel Duchamp, tá? Feita por Félix Bresson, onde ele pegou uma roda de bicicleta, né, um banco e algumas barras de ferro e fez essa obra aqui que não tem um título. Ela é de 1997 a 1998, né? E está na coleção do Itaú Cultural. Esta é uma obra que Félix Bresson trouxe inspirado na obra de Marcel Duchamp. Uma obra que nós temos aqui, também classificada como roda de bicicleta, né? Nós temos um pé de mesa, um banco, uma roda de bicicleta e algumas barras de ferro, onde ele fez uma segunda obra, que também não tem um título, mas é a coleção de Júlio Giorgi, tá? E é parecido também com essa engenharia de bicicleta. Olha só os objetos do dia a dia, do cotidiano, tá? Trabalhado numa escultura com outros elementos e se inspirando na arte chamada arte moderna, que também é head molding, que é o uso do cotidiano, o uso de objetos pré-fabricados para a área da arte. Bresson também trouxe essas duas outras obras bem diferentes, né? Nós temos aqui a utilização de couro, de ferro, de fivelas e parafuso, onde ele faz uma espécie de bustos de uma pessoa, usando barra de ferro para poder fazer parte do vestido, né? Elaborando agora esse contexto, né? Bem diferente, bem fora do convencional, essa obra que Bresson executou. Ao lado esquerdo nós temos outra obra de arte, também na mesma categoria dessa que a gente acabou de ver, tá? Utilizada resina, ferro, madeira e cordão
onde ele também executou o busto de uma pessoa, basicamente, né? E trouxe também algumas barras de ferro, algumas cordas para determinar a saia desse vestido. Essa obra de arte está na coleção O Corpo Ausente, né? Foi uma exposição que ele fez em 1994 e 1995, onde ele trouxe essas duas obras aí bem diferenciadas, né? Então, inspirado em Marcel Duchamp, Félix Bergson trouxe essa inovação também para a área da arte, trazendo essas esculturas maravilhosas e saindo do convencional, do bronze, do ferro, do mármore, que era utilizado também nas esculturas, tá? E nós iremos executar uma atividade relacionada a esse tema que está aí na página 38 do seu livro didático. Então vamos nos inspirar em Duchamp e em Bergson para criar uma obra com objetos que já existem, tá? Como é que você vai executar essa atividade? Você vai recortar objetos do cotidiano, tá? Objetos do dia a dia em imagens, você vai pesquisar revistas, livros, tá? E desenvolver, aí fazer os cortes e juntar essas peças, né? Juntar esses recortes e fazer uma obra de arte inspirada nas obras de Bergson e Duchamp, tá? Você vai usar o espaço livre aí do seu livro didático para colar, tá, essas figuras, criando essa obra de arte exuberante que você vai criar, tá? Fez isso, fotografa, envia aqui para a tia Cris, para a tia Iraci, que eu quero acompanhar qual foi a sua criação e qual foi a sua obra de arte. Também eu estou lá no Plantão Tira Dúvida para dar uma olhada no que você executou sobre essa obra de arte, tá? Eu vou acompanhar você lá no Plantão Tira Dúvidas, verificar como é que você executou a sua colagem, utilizando os objetos do dia a dia, sendo artista bem famoso aí como Duchamp e Bergson, trazendo essa inovação na área da arte. Por hoje vamos ficar por aqui. Foi um imenso prazer estar com vocês na aula de hoje. Estou ansioso para estar novamente com vocês aqui dentro da sala de aula, eu e você, para nós fazermos arte juntos. Beijinhos e abraços e até a aula que vem. Tchau, tchau! Olá, turma do quinto ano, hashtag sextou. Estamos mais uma vez juntos na nossa aula de literatura. Bem, na nossa última aula nós falamos sobre a definição de felicidade. Eu tinha até indicado para vocês aí para você assistir um filme chamado Up, Altas Aventuras. Se você assistiu, espero que você tenha se divertido. Se você não assistiu, não tem problema, isso não vai fazer diferença na questão da nossa leitura. É somente para você fazer uma comparação entre o filme e também a nossa parte aqui do nosso livro. Bem, hoje nós vamos dar uma parte da nossa leitura de uma casinha no céu do livro O Tamanho da Felicidade. Somente uma parte, tá? Para deixar com um gostinho de quero mais. Que vai aí iniciar a partir de hoje. Hoje nossa aula é dia 4/9. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa leitura? Vamos lá! Aí o nosso livro, O Tamanho da Felicidade. E aí vamos iniciar. Uma casinha no céu. A viagem para Disney começou mal. Antes de sair do Brasil, a menina já não se aguentava de saudade do cachorro. O pai e a mãe atrasaram-se, perderam a despedida no aeroporto. A avó, meio tonta com as providências do embarque, perguntou ao comissário ao entrar com a neta no avião: "Dá para levar um cachorro na caixa preta?" A menina repreendeu a avó com um puxão no braço, mas ela continuou aérea, como se falar abobrinhas não fosse nada. O voo, afinal, foi sereno. A tensão acabou se esfarelando, depositou-se no fundo da alma como um lodo na água. O avião galgou seguro sua estrada de ar e a viagem tomou o rumo dos sonhos. Nas séries seguintes, não teve Disney. O verão foi tempestuoso. Por isso, quando naquela tarde o trovão troou bem em cima do seu telhado, a menina quase morreu de medo. E agora, quem riria do perigo com ela? Em que galáxia estaria escondida a espaçonave da vovó? A menina fechou o caderno com a lição, sondou a obscuridade do quarto, sentiu a testa úmida, o vento fustigando
a casa. No jardim, o cachorro ganiu alto e ela se deu conta de tê-lo deixado preso. Foi até a cozinha, subiu numa cadeira e disse através do vitrô: "Quieto, essa é uma trovoada à toa." O cachorro não parou, então ela ordenou: "Quieto, já!" O cachorro ganiu mais alto. Veio o segundo trovão, o terceiro se seguiu. Deu um relâmpago, pingos grossos se espatifaram no telhado. Em poucos minutos não se via mais o cão, não se ouvia mais o cão. O mundo todo parecia ter se transformado numa gigantesca cachoeira. A menina tapou os ouvidos com as mãos, mas o cansaço logo obrigou a afrouxá-las e ela ouviu gritos na rua. Entreabriu a janela e, arriscando um olhar por entre os relâmpagos, nossa, a rua estava virando um rio, e tão depressa que o queixo caía, sem palavras suficientemente fortes para o segurar. Um carro surgiu flutuando à deriva, com uma moça dentro. A moça trocou um olhar incrédulo com a menina, antes de ser levada devagarinho rua abaixo, as mãos agarradas à direção. Veio outro carro, com um rapaz dentro. O rapaz saiu pela janela, segurou-se na capota, gesticulou para a moça abrir o vidro dela. A moça só olhava. Estaria sua janela emperrada, igual a do carro de sua mãe? A menina ficou definitivamente nervosa. Chamou a mãe pelo celular. A mãe estava parada no congestionamento, mas com as 4 rodas no chão. Sim, senhora. Sugeriu chamar o pai. O pai também estava encrencado no trânsito. Não ia nem vinha. Disse para se acalmar. Estaria seguro em casa. E isso não aconteceria mais quando morasse no apartamento. A menina voltou à janela, mas já não reencontrou os carros-barcos. Encarapitadas nos muros, protegidas por capuzes de sacos de lixo, as pessoas olhavam um ponto adiante, fora do alcance de sua visão. Estariam assistindo à luta do rapaz contra o rio repentino. A diferença da moça? Os ganidos desesperados do cachorro surgiram e desapareciam em meio ao troar da tempestade. A enchente podia atingir a casinha dele. Precisava salvá-lo. Mas como? Temia abrir a porta e ser invadida pelo rua. Ligou a televisão. Passava um filme antigo de um cachorro famoso. Nada de chuva, nada de enchente. Ligou o som. A canção Aquarela preencheu todo o espaço vazio e a menina ficou atenta às palavras do poeta. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Mas o trovão rimbombou, a intensidade da chuva aumentou. Fora só se viam os reflexos das luzes e os pingos explosivos. Já era noite. Bem, vou parar por aqui. A história está muito emocionante. Até então, você viu que a menina estaria espantada. A princípio, ela começa contando a história, né, da sua viagem antiga, nas suas férias, que ela está falando sobre ali com a sua avó. E aí ela já fica na sua segunda série, ela fica curiosa. Cadê as espaçonave da vovó? Então isso vai mais para frente, nós vamos compreender sobre isso. E aí ela fica espantada também de acordo com a enchente. É lógico que ela fica ali um pouco ali incomodada com os ganidos do cachorro, né? Que ele deve estar incomodado com a chuva. E aí ela também fica preocupada, vendo ali toda aquela enchente, a rua se transformando em rio, as pessoas sendo levadas dentro dos seus carros por causa da força das águas. E aí, no caso, ela tenta entrar em contato com os pais, como você bem leu aqui junto comigo, mas infelizmente os pais também estão impedidos de chegar em casa devido a essa chuva tempestuosa que não para. Vamos para a tarefinha de casa. A tarefa de casa é simples. Eu quero que você, conforme na história você viu que ela ficou um pouco mais tranquila, ouvindo a canção chamada Aquarela, eu quero que você também pesquise e escreva essa música, a letra dessa música, no seu caderno. É uma música particularmente que eu acho muito bonita. Certo, turma? Aí você escreve aí
essa música. Não é um poema, tá? Talvez você pesquise lá, vai aparecer um poema. É a música chamada Aquarela, certo? Se eu não me engano, o autor se chama Toquinho. Vamos para a mensagem? Vamos para a mensagem de final de semana que vem do Charlie Chaplin, um humorista britânico. Ele diz assim: a persistência é o caminho do êxito. Então, persista. Turma, bom final de semana. Um abraço virtual. Amo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegou sexta-feira, quinto ano. Vamos então a mais uma aula de geografia. Nessa aula de geografia a gente vai fazer a correção aí das páginas 20 e 21 do livro de geografia, ok? Vamos aí então a nossa correção sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e tecnologia, ok? Vamos então à nossa correção. Olha só, referente aí à nossa atividade, né? É sobre este texto aí, falando sobre o melhoramento genético e modificação genética. Então eu coloquei apenas uma parte desse texto aí para acompanhar na correção da nossa atividade, né? Ele vai perguntar para vocês se vocês sabem a diferença entre o melhoramento genético e modificação genética. Então ele está descrevendo aí que são maneiras distintas de intervir na natureza das plantas e dos animais. Aí ele vai caracterizar que, já que o material genético é o que, né, armazena a informação biológica das espécies transmitidas de geração em geração por meio da reprodução, são processos diferentes, quase opostos, pois enquanto o melhoramento genético faz parte da história da humanidade, desde o início da agricultura e da pecuária, a modificação é uma tecnologia moderna difundida no país somente no século 21. Então ele vai falar sobre como é que ocorre aí essa modificação, né, e a transição, né, o melhoramento e o aprimoramento, tanto o melhoramento, aprimoramento e a modificação desses meios aí, ok? Aí vamos lá então a nossa correção. Explique o que é o melhoramento genético e por que essa é uma prática muito mais antiga do que a modificação genética. Então eu destaquei para vocês lá que o melhoramento genético é a seleção e cruzamento de espécimes de plantas e animais para obter descendentes de melhor qualidade. É muito mais antiga do que a modificação genética, pois é praticada desde o início da agricultura e pecuária, enquanto a modificação genética é uma tecnologia moderna, como a gente leu no início do texto. Na questão 2, ele vai perguntar o seguinte: o que são organismos geneticamente modificados? São produtos agrícolas cultivados por meio aí de modificação genética. Questão 3, o que é modificação genética? Porque essa é uma prática diferente do melhoramento genético. Em quinto ano, por quê? É a modificação, né, direta do material genético. É diferente porque é realizada em laboratório com o uso de biotecnologia. Na questão 4, qual a importância do desenvolvimento das técnicas na história da humanidade? Aí nós temos aí que por meio das técnicas, os seres humanos, eles podem desenvolver maneiras de melhorar o plantio e a colheita das plantas na agricultura, assim como a caça, a pesca e também a extração de minerais, ok? Como as técnicas auxiliam, quinto ano, no desenvolvimento das ciências? Com o conhecimento científico desenvolvidos por meio da observação e das alterações que a sociedade provoca,
nos diferentes ambientes ocupados pelos seres humanos, né? Então ela vai auxiliar através do que? Da mudança que a sociedade faz, e aí a ciência também vai evoluindo através do que? Da observação. Na questão 6, mencione 3 tipos de tecnologias que fazem parte do seu dia a dia. Então é uma questão pessoal, né? Aí eu coloquei assim: esperamos que os alunos mencionem aparelhos e equipamentos comuns, como eletrodomésticos e veículos motorizados, né? Vocês, no caso aí, podem colocar algum desses tipos aí, ok? Então, essa é a correção da nossa atividade. Nas próximas aulas, a gente vai falar aí sobre as inovações tecnológicas, o que vem mudando aí como inovação tecnológica, né? Relembrando aí o que a gente falou na nossa aula passada sobre técnica, ciência e tecnologia também, ok? Por hoje é só. Muito obrigado, beijos e até a próxima aula. Olá, turma do 5º ano, hashtag sextou, nossa aula de sexta-feira, produção de texto, aquela aula que você normalmente não dava 6 horas, você ainda estava aqui, mas agora você está aqui comigo. Bem, no nosso último aula nós falamos sobre as características das lendas. Hoje nós vamos dar uma diferenciação entre lendas e mitos. Parece uma coisa muito parecida com a outra, confesso para você, parece mesmo. Mas eu vou dar aqui mais diferença entre um e outro, certo? Vamos lá? Vamos conhecer essas diferenças? Vamos lá! Vamos lá, lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escritas. As lendas inicialmente contavam histórias de santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que se falam sobre a tradição de um povo que fazem parte de sua cultura. Aí vem características de uma lenda. Se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Faz parte da tradição oral e vem sendo contado através dos tempos. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve imaginação para, entre aspas, aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos, assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassados oralmente e receberem a impressão e interpretação daqueles que a propagam. Ok, vamos para os mitos. Já o mito, por sua vez, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Eles quem? Os povos antigos, tá, gente? Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Vamos ver as características. As características do mito. A característica de um mito tem caráter explicativo ou simbólico, relaciona-se com uma data ou com uma religião, procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza a argumentação lógica
para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdade. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o fato relevante para suas vidas. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são base para vários mitos diferentes. O mito não é o mesmo que fábula, contos de fadas ou lenda. Viu aí a diferença entre um e outro? Um vai mais para explicação, coisas um pouco que a ciência não consegue explicar. Aí ele dá um exemplo aqui da criação do mundo, vai muito para a questão de deuses e heróis, como Hércules, Zeus, Poseidon, muita questão de mitologia. Por isso que às vezes você vai encontrar na questão mitologia grega. Então, muito disso que parte do mito. Já a lenda, por exemplo, uma das grandes diferenças é que, por exemplo, o mito você não tem como às vezes modificar, porque o mito ali ele já está, às vezes já um pouco até entre aspas, engessado na sua história. Já a lenda não, ela é passada às vezes de um lugar para o outro, e aí ela vai às vezes se acrescentando ou modificando algumas coisas. Certo, turma? Então, essa é uma das suas grandes diferenças entre o mito e a lenda, certo? Então, eu espero que você tenha compreendido aí para você ficar aí antenado. Tarefinha de casa, para você não ficar aí o final de semana aí somente no Netflix ou outras coisas. Tarefinha de casa, eu quero que você pesquise uma lenda, não pode ser aleatória, qualquer tipo de lenda aí, e também você pesquisa um mito. Pesquise e anote no caderno, por favor, para que você possa agregar no seu conhecimento. Vamos para a mensagem? Mensagem de hoje vem de Albert Einstein, o físico alemão, que fala assim: procure ser uma pessoa de valor em vez de ser uma pessoa de sucesso. Muito legal. Então é isso, turma. Bom final de semana. Um abraço. Amo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.